Boa noite a todos. Primeiramente, aqui agradecer a presença de todos que estão aqui conosco essa noite. Costumo dizer que a Câmara é um palco sempre de boas discussões, de formações, é uma casa que sempre olha para o futuro. E nessa noite aqui a gente vai ter o prazer de poder conversar e aprender um pouquinho sobre a questão do terceiro setor com o nosso palestrante, nosso ilustre palestrante, seu Takashi Yamauchi, que é membro relator da ABNT do terceiro setor. Então, primeiramente, gostaria aqui de agradecer a presença do senhor, agradecer a presença do senhor aqui na cidade de Uberaba e dizer que essa noite vai ser uma noite de muito aprendizado, que vai enriquecer muito não só as nossas entidades do terceiro setor, mas, consequentemente, a nossa cidade. Antes de começar aqui, passar as palavras, eu vou citar algumas das pessoas e entidades que estão conosco. A Estela Cabral, que é do Sindicato dos Contabilistas e do Conselho Regional de Contabilidade de Minas Gerais. Obrigada pela sua presença, Estela. Carlos Pérez, representando a Fundação Cultural e a Comissão Estadual dos Pontos de Cultura de Minas Gerais. Gustavo Restivo, que é gerente da agência do Cicobi de Sacramento. Nome muito bom, obrigada, Gustavo, pela sua presença. Senhora Valdete Marques Pereira, querida Valdete, presidente do Conselho Municipal Antidrogas, obrigada pela sua presença. Messias Borges e Débora Rezende, também do Cicobi de Sacramento. Silvio de Castro, que é da Agroesporte e também do Colégio Opção, seja bem-vindo, viu, Silvio Neto? Marta Fernandes de Oliveira, que é do Projeto Cantinho. Núbia Ferreira, pesquisadora do Parque Tecnológico, bem-vinda. Anilda Frazão, que é assessora do Lions Naí e vice-presidente da SEAD. Adenilson Furtado, diretor do Sindicato dos Contabilistas. Paula Cusinato, diretora de Cultura da Universidade Federal do Triângulo Mineiro. Reginaldo Martins, representante da vereadora Luciene Fachinelli. Isabel Cristina Capuzzo, assessora jurídica da SEDES. Fabrício Coradini, que é o nosso pró-reitor de extensão da UFTM. Manuel Schiapati, que é da AJA Uberaba, que é a Associação da Jovem Advocacia, seja bem-vindo. A Néia Godoy, que está representando o vereador Fernando Mendes. O Tiago Fernando, da instituição Anjos do Bem e Seguidores do Caminho, seja bem-vindo. Bruno Henrique Chagas, que também é da AJA, da Associação de Jovem Advocacia. Estela Mariana de Moraes, diretora do Complexo Cultural e Científico de Peirópolis. Thalita Cristina Bizão, assistente social do Centro-Oeste. Vanilda Guimarães, presidente do Rotary Uberaba Triângulo Santa Rosa. Renata Nogueira, do Projeto Mulheres do Bem. João Paulo Furtado, que é psicólogo lá do Centro-Oeste. É muito bom a gente ver essa casa cheia. E eu quero aqui também nominar os meus colegas vereadores, Cabo Diego Fabiano e vereador Celso Neto, que estão aqui comigo nessa noite e me ajudarão aqui na condução dos trabalhos. Para que a gente possa iniciar o nosso evento aqui, que vocês possam escutar o nosso palestrante, eu queria aqui, primeiro, deixar um grande abraço ao Júnior Afonso, que foi, de fato, a pessoa que mobilizou tudo isso aqui que está acontecendo hoje, que é o diretor do Colégio Opção. E quero te passar, Júnior, a palavra para que você possa aqui dar o início, o pontapé inicial no nosso evento. Obrigada. Muito importante, inclusive, essa relação da Câmara com as instituições, com as pessoas que estão pensando aqui o bem da nossa Uberaba. A palavra está com você. Boa noite. Boa noite, Rochelle, Celso, Diego. Queria agradecer também. Ele não está presente, mas me mandou uma mensagem, que foi o Caio Godoy, o vereador que primeiro eu contactei, até em função da proximidade. O Caio estudou a vida inteira no Colégio Opção, mas, de qualquer forma, essa ação foi uma ação conjunta, né, entre vocês. Então, assim, de prontidão, vocês se dispuseram a se encontrar comigo para que a gente pudesse promover esse seminário. Eu vou fazer uma breve introdução para que vocês entendam o contexto do porquê o senhor Takashi Yamauchi, né, que é uma referência tão grande no terceiro setor, não só nacional, mas internacional, está presente aqui hoje. O Colégio Opção começou em 2010, né, na minha pessoa. Eu, pessoalmente, comecei um estudo aprofundado dos fundamentos filosóficos e científicos capazes de promover transformações sociais. E esses fundamentos, eles foram fundamentais para que a gente
se norteasse no sentido de reformular o modelo educacional que nós praticávamos, porque nós já antevíamos o tempo em que estamos hoje, né? De tecnologias avançadas, de processos cada vez mais acelerados, e essa reformulação do modelo educacional, inicialmente, se transformou numa reformulação do modelo institucional. Por que reformulação do modelo institucional? Porque não é só a prática educacional, é a forma como nós nos organizamos enquanto instituição. Não só instituição educacional, todas as instituições. Inclusive, quando nós promovemos essa reformulação, que foi um trabalho longo, nós começamos a agregar um valor muito significativo no trabalho oferecido. E na medida em que nós agregávamos um valor muito significativo ao trabalho oferecido, nós começamos a perceber que empresarialmente, porque o Colégio Opção até então mas está se transformando numa instituição de terceiro setor, mas ela era uma empresa, ela não era economicamente viável sob o ponto de vista empresarial. Por quê? Por causa dos altos tributos. E nós começamos a analisar profundamente, porque toda essa reformulação exigiu de nós uma análise muito profunda no entendimento do que era possível ser feito para que a instituição se tornasse cada vez mais próspera. Por quê? Porque quando nós falamos de educação, é extremamente incoerente e antiético você comprometer a qualidade em detrimento do lucro. E isso, de alguma forma, pode acontecer. E nós jamais queríamos e queremos isso. Ao contrário, nós estávamos abertos a entender uma dinâmica alternativa a esse processo. Foi quando nós nos surpreendemos com o seguinte fato. Na verdade, toda instituição que presta um serviço à população e que na Constituição Federal está como direito do cidadão e dever do Estado, ela precisa ser uma instituição de terceiro setor, porque ela precisa, além de ter benefícios tributários, ter incentivos para promover esse desenvolvimento social. E quando nós nos abrimos a essa perspectiva, nós começamos a estudar possibilidades e conhecer pessoas, nós chegamos, inevitavelmente, à maior referência a qual nós tivemos a oportunidade de fechar uma parceria para assessoria dessa transição, né, da nossa instituição, e mais, para que a gente pudesse verdadeiramente entender e conhecer o que é o terceiro setor. Por uma razão muito simples, o terceiro setor é inexplorado verdadeiramente no Brasil. E quase a totalidade das empresas que estão no terceiro setor, obviamente que o senhor Takashi vai falar sobre isso, estão irregulares. Então, nós perdemos uma ferramenta que é fundamental para o desenvolvimento social e que, em termos federais, possui uma das legislações mais elogiadas no mundo, porque nós não estamos devidamente organizados. E é uma dinâmica que nada mais, nada menos busca desonerar o Estado e promover desenvolvimento social sem que necessariamente tenha uma baixa na receita do Estado. Então, é uma alternativa extremamente inteligente para que a gente possa promover todas as transformações e desenvolver socialmente para uma sociedade que tenha qualidade de vida, que tenha princípios mais elevados do que nós temos hoje. Então, mais do que qualquer coisa, e é justamente por isso que eu agradeço muito vocês por nos receber, vereadores que estão aqui, que eu mencionei, porque esse não é um evento partidário, ele é um evento político, que nós, quando fechamos o contrato com o seu Takashi, foi uma exigência da instituição da qual ele fundou, que é a Rede Cimasa, de que nós nos tornássemos, no município de Uberaba, um difusor do entendimento do terceiro setor, como obrigatoriedade a promoção de pelo menos 2 seminários,
dos quais iniciamos na noite de hoje com esse. Então, eu gostaria de agradecer muito a presença de todos vocês e esperamos que no próximo tenhamos cada vez mais pessoas participando para que a gente realmente possa difundir o entendimento do terceiro setor, e me coloco à disposição, caso queiram se aprofundar mais, como o seu Takashi é uma pessoa muito requisitada no momento, né, em que ele vai fazer o seu seminário, a palestra, e também como é uma premissa da própria rede dele, de trabalhar em redes, eu me coloco à disposição para fazer a ponte com a instituição, né, Cimasa, com o seu Takashi, para que a gente possa, eu brinco, falo assim, olha, a gente precisa dele aqui perto, porque a presença dele ilumina bastante coisa. Tá bom? Então, mais uma vez, muito obrigado e encerro aqui minha participação. Obrigada, Júnior. Eu quero aqui também nominar, né, não só o vereador Caio, mas toda a equipe dele pelo empenho na realização desse seminário. De fato, foram os protagonistas para que essa noite estivesse acontecendo aqui. Então, quero nominar meu amigo vereador Caio Godoy, desejar a ele aí estimas de melhoras e poder agradecer também todo o empenho da equipe dele. Antes de passar aqui a palavra para o seu Takashi, eu vou aqui solicitar que a gente possa sentar, inclusive na plateia, para poder aprender com o senhor aqui nessa noite, porque nosso intuito também aqui é aprender para contribuir com as instituições do terceiro setor aqui na cidade. E a palavra está com o nosso palestrante, o senhor Takashi Yamauchi. Fica à vontade, seu Takashi. Vamos começar, né? Bom, boa noite a todos. Prazer estar aqui em Uberaba, aqui participando. Realmente, no meio de semana, no início da semana quase, né? O pessoal participando à noite, não assistindo novela, um monte de coisa. Meus parabéns, né? Bom, em primeiro lugar, não só eu tenho a cara de japonês, mas meu certidão de nascimento também é japonês, né? Sou nascido no Japão, então a gente pede desculpas em relação ao erro em português, tá? Então, só um adendo só, né? Bom, eu trabalho com esse segmento, na verdade, em 75 que começamos a fazer esse trabalho, quando eu estava na faculdade, e a coisa me perseguiu o tempo todo, e por ironia do destino, trabalhei muitos anos aqui no estado de Minas Gerais, eu morei no sul de Minas e ajudei o governo do estado aqui, eu estava comentando com o pessoal na época do Aureliano Chaves. Então, eu conheci bem o estado de Minas Gerais. Corri todos, praticamente, municípios do estado. Então, isso me deu um conhecimento muito grande para isso, né? Bom, ao longo do tempo no trabalho, também nós fomos sendo atropelados por uma outra situação, que foi a Eco 92, né? Quando houve a Eco 92 no Rio de Janeiro, o trabalho começou em 90 e, na época, eu estava assessorando o setor de frutas no Brasil. Tinha sido montado o Instituto Brasileiro de Fruticultura e, com isso, nós estávamos trabalhando em cima de organizar a fruticultura no Brasil. E, nisso, vendo o movimento ambientalista no processo, não houve nenhum representante do setor agrícola participando do processo. Os sindicatos rurais, o pessoal da Federação das Agriculturas, ninguém se interessou com o assunto e nós estávamos representando o setor agrícola. Eu falei, olha, se a gente não tomar a rédea, o setor agrícola vai ser atropelado por questão ambiental, porque havia um peso muito grande de organizações internacionais vindo para o Brasil, querendo literalmente criar restrições no Brasil. Então, com isso, nós acabamos pleiteando a relatoria da Eco 92 e, com isso, eu fiquei sendo relator da matéria agricultura dentro da Eco 92. Isso me deu uma vantagem muito boa, porque nós fizemos uma conferência do meio ambiente em todos os estados brasileiros. Então, fui em todos os estados, fui conhecer meio ambiente em todos eles, a fundo em cada uma das regiões. Então, isso me deu
um conhecimento muito amplo no processo, que na Eco 92 fez uma diferença muito grande, que muita gente falava de determinados assuntos e a gente conseguia criar uma certa proteção nesse processo. Tanto é que em todo o texto da Eco 92, em nenhum momento ele faz alguma menção ou agressão ao setor agrícola no processo. Ele faz muito mais para outras áreas, não para o setor agrícola. Nós conseguimos botar um freio no processo. Né? Bom, isso nos deu outra cancha muito grande de conhecer a ferramenta de associações e fundações, que já aqui tinha um grande grupo de organizações internacionais participando disso. Né? Bom, ao longo do tempo surgiu outras coisas que cruzaram nossas vidas, né? E uma delas foi o grande problema em relação ao mercado brasileiro e a relação do Brasil com a Organização Mundial do Comércio e todo o problema que havia após a abertura que foi feita na época do Collor. E aí, não sei se vocês lembram que quando o Collor fez a abertura do mercado, inundou de produtos internacionais no Brasil, produtos brasileiros estavam caros, ruins, né? E até um presidente falou que nossos carros eram carroça, tal, né? Vocês lembram desse episódio? E com razão, né? Ainda continua carroça até hoje, tá? Mas já melhorou um pouco, até ar-condicionado, né? Então, o que acontece, né? Aí nós começamos a ver o que era esse negócio mundial, né? E por ironia do destino, eu fui escolhido para poder ser negociador do Mercosul em relação à fruticultura no Brasil. Então, com isso, eu coordenei a fruticultura dentro do Mercosul e aí começamos a conhecer o que era esse processo do mercado internacional. Nesse mercado internacional, aí acendeu uma luzinha no processo. O que são os acordos internacionais? O que se fala tanto em ONU, se fala em OMC, OIT, organizações internacionais? O que é esse troço? Aí começamos a estudar esse mecanismo. Aí descobrimos que tinha todo um cenário internacional que tinha sido costurado e o Brasil, com o advento do militarismo no Brasil, o Brasil ficou fora desse processo. E o brasileiro não estava sabendo de um monte de coisa. E isso nos deu um susto enorme no processo. Em 64, quando houve a Revolução, o Brasil separou dos acordos internacionais. Não foi só o Brasil, Argentina, Chile, Cuba, um monte de países na década de 60, houve corrida militar e atrofiou todo o cenário do processo. Enquanto isso, o mundo inteiro estava trabalhando, estava desenvolvendo e nós ficamos meio que ilhados nesse mecanismo. Então, quando eu comecei a ver o trabalho no Mercosul, eu falei, opa, espera aí, o que está acontecendo? Alguma coisa está esquisito. Isso é, grande parte do empresário brasileiro e da comunidade, tanto política como empresarial, como sociedade civil, não estava prestando atenção no que estava acontecendo. Cada um estava se cuidando do seu negócio e não estava olhando o cenário geral no processo. Isso nos assustou. Ao ver essa situação, nós vimos que tinha que fazer alguma coisa para que pudesse fazer com que o Brasil não ficasse fora desse trem que está andando. O trem está andando. E não pode parar. E nós temos que embarcar nesse negócio. Como é que nós vamos fazer isso? E aí nós começamos a estudar toda a situação dos acordos internacionais, aí descobrimos que tinha uma data limite do processo. Aí o negócio assustou. Isso tem uma data limite que é 1º de janeiro de 2006. Para vocês não significa nada, já passou, né? 2006 já foi, né? É o fim do acordo mundial da cota Hilton. Falei grego também, né? Você tem que contar um pouco da história para saber o que é isso, tá? Na verdade, o Brasil participou da Segunda Guerra Mundial, mandou soldados expedicionários, um monte de gente morreu, navio brasileiro foi afundado, um monte de coisa, e o Brasil fez parte da Segunda Guerra Mundial. Então, quando houve a Segunda Guerra Mundial, o pessoal se reuniu e falou assim, olha, eu acho que já teve a primeira, a Segunda Guerra, acho que é bom não ter a terceira, né? Não é bom? Então, a turma se reuniu e montou a maior associação do mundo.
que tem o nome de ONU, Organização das Nações Unidas. E a ONU fez o seguinte: os países que formaram a aliança para combater o eixo do mal, aliança, o que era no processo? O Brasil, outros países, Inglaterra, França, né, vários países, Canadá, um monte de coisa, que ajudaram a combater o eixo do mal. O eixo do mal na época era o quê? O Japão, Itália e Alemanha, não é isso? Então, eles se reuniram e falaram o seguinte: olha, nós destruímos esses países, essas casas, toda a nação foi demolida praticamente com a guerra, então a gente precisava dar um jeito de reconstruir isso. Não é simplesmente porque derrubou o ditador ou matou o Hitler, um monte de coisa, está resolvido o problema. Não, só vai começar agora, né? Então se juntaram e resolveram montar essa Organização das Nações Unidas, e dentro dele criou um organismo chamado OMC, Organização Mundial do Comércio. Então vamos fazer o negócio entre os países signatários do acordo, que mandaram soldados, um monte de coisa lá, vamos fazer o negócio entre a gente. Se faltar produto entre a gente, vamos comprar de outros países que não nos ajudaram. Não é o mais certo, né? Porque o país que ficou, não fez nada no processo, vai querer ganhar com isso. Né? Então foi feito um acordo, e esse acordo chamou Acordo de Cota-Hilton. Então, com isso, juntou os vários países, e o Brasil é signatário desse acordo e ficou fazendo o quê? Definindo cotas. Então, o Brasil tinha cota de suco de laranja, cota de açúcar, de aço, assim por diante, tinha uma cota para exportar. E se por acaso faltasse, poderia comprar de outros países no processo. Então, com isso, estava muito bom. Só que marcaram um período para acabar. Isso é, em 55 foi feito o acordo, deram um prazo de 50 anos, fim do Acordo Mundial do Cota-Hilton. A partir daí, o que vale é barreiras não tarifárias. Isso é, 31 de dezembro de 2005, fim do Acordo Mundial do Cota-Hilton. E aí? O brasileiro não estava nem aí, né? E daí? Que negócio é esse? Só que com isso estava sendo costurado um cenário extremamente complicado, e que se o Brasil não se organizasse, ia ficar fora do mercado. Então, cada país estava se preparando para isso. Então, por exemplo, se uma indústria brasileira quisesse exportar para os Estados Unidos, teria que obedecer uma série de normas e legislações que é compatível com a questão socioambiental dos Estados Unidos. Se eu vou querer exportar meu produto para a Alemanha, eu teria que obedecer essas restrições lá. Se eu fosse exportar para a França, teria que obedecer às normas francesas sobre isso. E aí, como é que a gente fica? Não vai trabalhar, né? Tem que correr atrás para certificar, não é isso? Então, com isso, o mundo inteiro se reuniu e falou assim: vamos parar com isso. Vamos criar uma norma única. Uma única norma de responsabilidade social. E aí que entra o papel nosso. Bom, todo mundo está preocupado em fazer benemerência, um monte de coisa, e esquece que existe todo um cenário do processo, que essa questão que vocês estão ouvindo agora na televisão, um monte de coisa, nos jornais, sustentabilidade, coisa parecida, não é porque tem alguma coisa charmoso no processo. Não. São acordos internacionais que têm que ser cumpridos. E para isso foi criada uma bateria de normas de como trabalhar com isso. Só que, para variar, o Brasil não está lendo isso. Então, com isso, foi formado um comitê da ABNT, que é a Associação Brasileira de Normas Técnicas, que começou um trabalho no ano 2000 para criar a norma brasileira de responsabilidade social, que ficou pronto no ano 2004. Então, desde 2000, 4 anos de trabalho, correndo todos os estados brasileiros para discutir essa norma, e em 2004 ficou pronto. Já que a partir do dia 1º de janeiro de 2006, ia entrar em acordo mundial da Cota-Hilton e acabar, então teria que estar com o documento pronto até lá. Então, conseguimos fazer isso. Assim como o tema chama balanço socioambiental,
Então, o Conselho Federal de Contabilidade foi mobilizado para que pudesse fazer uma norma de contabilidade, já que é balanço. Até então, o único documento que tinha no Brasil palpável, algum trabalho que foram feitos, foi do Betinho, da organização chamada IBASE, do Rio de Janeiro, que tinha feito o relatório social no processo. Mas não era um balanço, não era um documento mensurável no processo. Então, o Conselho Federal de Contabilidade, no mesmo ano de 2001, começou a formar um grupo de trabalho, acompanhando o trabalho da ABNT. Então, saiu também em 2004 uma resolução do Conselho Federal de Contabilidade. A resolução é 1003 de 2004. E ela falou o quê? Que a partir do dia 1º de janeiro de 2006, todas as instituições no Brasil têm que fazer o balanço socioambiental. E criou a norma chamada NBC T15. Quem está usando isso? Então não dá multa, não dá nada, os caras, para que essa porcaria? Não estão fazendo. Né? Só que não dá multa realmente. O governo não é autoritário, é democrático. Então, se o empresário não quer ser responsável no processo, que não seja. Problema nenhum. Só que está sendo preparado um cenário que está começando a minar o pessoal. Exemplo. Se alguém vai pegar um empréstimo bancário, se for uma empresa, CNPJ, no formulário do financiamento, o Banco Central obrigou a colocar um quadradinho, balanço socioambiental. Se você não fez X ali e não apresentou o balanço socioambiental, você tem direito a financiamento comum. Não está dizendo que não vai ter financiamento, vai ter financiamento normal. Só que se a pessoa fizer um X ali e mostrar a norma chamada T15, o banco vai lhe conceder subsídio do financiamento entre 2% a 5% do valor financiado. Vai premiar essas pessoas. O prazo de pagamento também é complementado até 15% adicional. Não quer? Tem financiamento comum. Assim como o governo também, que tem que cumprir as exigências no processo, teve que fazer uma série de legislações sobre isso. Agora mesmo eu estava falando aqui na casa, né? Todo o setor governamental usa um documento importante para licitações, que é a 8666 de 93, que agora está sendo alterado, tem um prazo ainda para entrar em vigor na nova legislação, não é isso? O artigo 3º dele foi regulamentado e o pessoal não está obedecendo isso. O que o artigo 3º está falando? Que um dos critérios de avaliação não é o preço só ou a técnica da... Eu tenho que ver se está investindo em toda a obrigação legal da empresa, obrigação das atividades do qual está se propondo a fazer. Como que se faz isso? Então, surgiu um decreto federal chamado 7746 de 2012, Decreto Federal 7746 de 2012, que recebeu o nome de sustentabilidade. Isso é, o atestado de sustentabilidade vai fazer com que uma empresa ganhe a licitação ou não. Como que se faz isso? O decreto deixou bem claro. O atestado de sustentabilidade tem que ser concedido através das políticas, Conselho de Políticas Públicas do seu município ou entidade credenciada. Cadê? Alguém de vocês tem aqui, sabe se aqui no município tem Conselho de Políticas Públicas? Não tem. Aliás, é um decreto federal também. Isso é, no município eu tenho o Conselho da Criança e Adolescente, Saúde, Educação, um monte de coisa, tem vários conselhos. Cada um forma seu quartelzinho no processo. Só que no meio tem um negócio chamado município. Então, o Conselho de Políticas Públicas é representante de cada um dos presidentes dos conselhos que formam um Conselho de Políticas Públicas. Então, o decreto está falando o seguinte: o atestado de sustentabilidade tem que ser concedido por Conselho de Políticas Públicas do seu município
ou entidades credenciadas. Porque não adianta nada ter o Conselho de Políticas Públicas, mas se não está preparado para isso. Como é que vai fazer um atestado? Como é que é esse negócio? Então, se você não lê a norma da ABNT, que tem lá, como é que se prepara a equipe que vai fazer a auditoria? Então, existe na norma brasileira, a 16.002, que define como tem que ser preparado as pessoas para fazerem essa auditoria. Desde 2004. Está pronto. Quem leu? Ninguém leu. Tem a 16.003, como certificá-los no processo. Então, com isso, o que acontece? O governo está fazendo leis no sentido das exigências internacionais, os órgãos prepararam seus documentos, então o Conselho de Contabilidade, assim como a ABNT também preparou, e isso é para vocês. Porque não é para ter esse atestado de sustentabilidade que a empresa compre de algum organismo. Não, é vocês que têm que falar, vocês que conhecem a empresa, falam, esse empresário é mentira que está falando, não está falando isso não. Esse cara não está ajudando coisa nenhuma aqui não. Vocês que podem falar. O que foi feito isso? Além disso, então, como não é só o Brasil que tem esse processo, como eu falei para vocês lá desde antes, já tinha outros países fazendo isso, se resolveu fazer uma norma internacional para ter uma única linguagem no mundo inteiro. E foi proposto por um organismo chamado ISO para que pudesse fazer um documento chamado ISO 26000, Norma Internacional de Responsabilidade. Então, com isso, se criou uma metodologia que todos os países têm que obedecer. Então, não adianta o pessoal da Alemanha exigir uma coisa ou o americano exigir outra coisa no processo para criar barreiras da exportação no processo, para que não haja esse tipo de assunto. Então, se criou uma norma internacional para todo mundo falar a mesma linguagem. O Brasil foi o propositor dessa recomendação e ela foi feita a primeira reunião inaugural aqui no Brasil, o encerramento também foi aqui no Brasil. Foi amplamente noticiado pela imprensa, mas infelizmente, como as pessoas não sabiam o que estava sendo discutido, que estavam alheio à situação, não acompanhou a evolução do processo. Só que a coisa vem continuando. Bom, as grandes empresas, por exemplo, quando você vai querer ser fornecedor dela, no cadastro fornecedor dela tem uma pergunta sobre isso, balanço socioambiental. Então, se você não apresentou o balanço, você está cadastrado. Não quer dizer que você vai ser fornecedor. Certo? Então, se você estiver apresentando o balanço socioambiental, você vai ser a preferência para ser chamado. Não tem, é o último a ser chamado. Por outro lado, é o seguinte, como o acordo internacional fala o seguinte, que se a minha empresa, organização, quer trabalhar com a responsabilidade socioambiental, eu tenho que cumprir as etapas, primeiramente, na minha organização, mas no segundo momento, eu tenho que comprar produtos e serviços daquelas empresas que também façam balanço socioambiental. Porque se eu não exigir o meu fornecedor, significa que estou sendo conivente com maus tratos, mau trabalho que está sendo feito naquela empresa e eu posso ser penalizado. E o acordo fala o seguinte, se eu for certificado e se eu comprar produto e serviço das empresas não certificadas, eu vou perder a certificação. Checkmate. Deu, né? No primeiro ano, o primeiro grau de fornecimento. No segundo ano, segundo grau de fornecimento. E assim por diante, vai até 5º grau de fornecimento. Então, mesmo que seja uma dona Maria, uma farmácia, uma padaria, que não forneço para ninguém, para exportador, não faço negócio, vai estar no rolo. E um dia, ela vai simplesmente falir. Se a minha empresa está fazendo isso, se eu comprar produtos e serviços de uma empresa que não esteja fazendo isso, eu posso colocar uma restrição no pagamento. Isso é, no momento que eu tenho um contrato com ele, eu tenho que pagar um X valor, mas se ele não me apresentou o balanço socioambiental,
eu posso fazer com que o passivo socioambiental dele seja retido. Eu posso segurar esse pagamento até que ele me apresente o balanço ou o atestado de sustentabilidade. E se ele não me apresentar, ele não vai ter esse dinheiro de volta. Eu vou ter que fazer a neutralização. E assim por diante. Deu, né? Então, quando nós estamos falando de terceiro setor, não estamos falando de uma maneira romântica do processo. Nós estamos pintando para vocês esse cenário, que nesse cenário, o que deixou bem claro o que é. Todas as empresas, organizações, têm que ter algum tipo de vínculo com algum tipo de organização para que ela possa atender essas exigências no processo. Mas não é só isso. O governo fez também com que esse custo das empresas não seja algo para aumentar o custo do seu produto ou serviço. O governo já pegou na Receita Federal, no Imposto de Renda de 95, ela criou um gatilho lá dentro dizendo o seguinte: se a empresa vai dedicar atividade para beneficiar o trabalhador da sua empresa, seus dependentes e a comunidade onde você atuar, se você fizer essas operações, essas despesas são dedutíveis da base de cálculo do imposto de renda das empresas. Então, quando o empresário brasileiro fala para mim que custo do Brasil é caro, sou curto e grosso. Não. A ignorância custa caro. Então, a empresa muitas vezes reclama que está tendo toda a exigência do sindicato, dissídio coletivo, não sei o que lá, tal. Esses caras, né, ficam explorando a gente, não sei o que, ficam cheirando mágoa. Quando você vai ver o documento contábil da empresa, você leva um susto. As empresas, ao não conhecerem essa ferramenta terceiro setor, ela está pagando simplesmente 34,4% de imposto de renda a mais. Sabiam disso? É. E tem empresa chorando o quê? Bom, isso é o cenário que eu estou mostrando para vocês o que é isso. E não só isso, foi feito outras série de legislações. Quer ver uma coisa, por exemplo? Você lembra na campanha passada, presidenciável, tinha um candidato que estava falando que se ele fosse eleito, ele ia resolver o problema das pessoas que estavam com problema no Serasa e SPC? Que ia resolver a situação das pessoas? Muita gente achou que isso era uma piada, né? Coisa de político, não é isso? Eu tive a oportunidade de conhecer o presidente da empresa que organizou a campanha dessa pessoa. E ele chegou para mim e falou assim: olha, esse aqui é o maior marqueteiro político, fez campanha de ciclano, tal, começou a falar, e quem falou isso na época era o Ciro Gomes, né? Então, por brincadeira, eu não conhecia ele botei o dedo no nariz dele e falei assim: você que ferrou o homem? Né? O cara, né? Pô, não me conhece, né? Nada, né? Leva uma burdoada. Falei assim: o que você achou quando o cara falou isso? Aí ele falou assim: esses políticos ficam vomitando coisa, a minha equipe tem que trabalhar para poder contornar a situação, não sei o que lá, e começou a falar: você acabou de provar para mim que você ferrou o homem. O cara levou um susto. Eu falei: como? Se sua equipe era tão bom, por que não fez a perguntinha num negocinho chamado Google? E você vai descobrir que o que ele falou era a resolução do Banco Central 3.109 de 2003. Todos os bancos instalados no seu município desde 2003 é obrigado a destinar 2% do depósito à vista do banco para financiar pessoas que não têm conta bancária, que estejam com problema no SPC, Serasa, para gerar emprego e renda. Mas ela deixa bem claro: só podem ser uma associação de crédito. Cadê? 2003. Não estão falando de ontem. Vocês estão perdendo esse dinheiro. Para saber quanto que é esse dinheiro, o IBGE publica todo ano, cidade por cidade, município por município, quanto foi o depósito à vista que vocês perderam. Sabiam disso?
Como não tem dinheiro? Isso é obrigação do banco. Quem inventou esse negócio não foi nenhum político brasileiro, não. Outra vez, isso foi um acordo internacional que foi feito, chamado Carta do Equador, no encontro com o Fundo Monetário Internacional, se tornou isso legislação mundial. Aliás, o cara que fez isso ganhou o Prêmio Nobel da Paz. É um economista de Bangladesh chamado Mohamed Yunus. Ele fez em Bangladesh, fazendo uma favela, no processo, um cara chamado Bill Clinton dos Estados Unidos, conhece ele, ainda Bill Clinton não era presidente ainda, e convida ele a repetir o processo nos Estados Unidos. Ele leva um susto. Pô, mas você é do país mais rico do mundo, quer uma ajuda do subdesenvolvido? Bom, então vamos lá. Bom, e ele faz as atividades de microcrédito lá, deu certo. Então, o Bill Clinton assumiu o compromisso com o Mohamed Yunus que o dia que ele foi eleito presidente dos Estados Unidos, ele ia fazer com que o mundo inteiro adotasse esse processo. E assim o fez. Em 2002, no Acordo Mundial do Fundo Monetário em Equador, Bill Clinton levou o Mohamed Yunus lá e explicou e mostrou o que é o modelo de exemplo no processo. E fez com que a ONU exigiu que todos os países em desenvolvimento têm que adotar isso. E aí? Por que não estão fazendo isso aqui? De vez em quando você aparece na televisão, moedas paralelas, um monte de coisa. Só para ter uma ideia, essa associação de crédito, se não tiver dinheiro com o banco, não é possível fazer, você pode soltar moeda paralela ao real. O Brasil tem hoje 87 moedas em circulação para isso. Por que não estão fazendo isso? Ou não tem ninguém no SPC Serasa aqui? Coisa esquisita, né? Bom, eu estou dando esse contorno para mostrar para vocês qual é o papel do terceiro setor. Porque a legislação é bem clara. Para poder fazer isso, para não ter incidência de tributo ou coisa parecida, tem que ser associação da iniciativa privada, não pode ter o governo no meio. Então, cabe à sociedade civil fazer isso. Uma associação comercial, ela não pode fazer isso, porque ela não é de interesse público, porque ele é uma associação do comércio e da indústria, não é isso? CDL, também dos lojistas, não é isso? São entidades fechadas, então elas não podem fazer isso. Nada impediria que elas montassem uma associação de crédito lá dentro se ela quisesse. Mas não está nem aí com isso. Tem um sistema, a Serasa, SPC, registra, acha ruim, chora, acha ruim que o negócio está indo mal à economia, e o pior é que o banco, todo mundo está associado à bendita associação e não são capazes de ler, entender e fazer uso disso. Onde vocês estão? Coisa esquisita, né? Não é só isso. O governo fez o seguinte, uma legislação chamada renúncia fiscal. Existe o incentivo fiscal e a renúncia fiscal. Incentivo fiscal, vocês já viram, toda hora vocês têm noção que é incentivo ao esporte, fundo da criança e adolescente, não é? Do idoso, um monte de coisa, são lei de incentivo. Isso é do imposto de renda a pagar, a empresa vai pagar 100%, mas pode deixar 4% para uma atividade social, alguma coisa, e paga o restante para o governo. Então, ela paga 100%, a lei de incentivo. O governo, sabendo da necessidade do processo, ela criou a renúncia fiscal. Isso é, o governo federal renunciou parte do dinheiro para que a empresa possa destinar para a sociedade civil direto, para não precisar de burocracia nenhuma. O governo fez isso. Desde 95, que todas as empresas de regime de lucro real podem destinar até 3,5% do lucro operacional antes das deduções para beneficiar e investir na educação, em pesquisa para o trabalhador
para seus dependentes e para a comunidade onde atuarem. E cadê? Vamos pegar um caso de um produto qualquer que vocês consomem aqui e não tem unidade produtora aqui, vai. Vamos pegar um caso clássico da Sadia, vai. Então, um produto bom, todo mundo consome, tem um consumo grande, não tem? Onde que fica a fábrica dela? Está lá em Santa Catarina, não é isso? Então, toda a renda da venda daqui vai para lá, não vai? Por isso foi feita a lei federal falando o seguinte, meu amigo, você não é para aplicar esse dinheiro só em Santa Catarina. Proporcionalmente ao movimento que ele mobilizou desta cidade aqui, ele deveria dar 2% proporcional para vocês aqui dentro. Por isso que a lei está falando 2% do lucro operacional antes das deduções para atender o trabalhador da empresa doadora, seus dependentes e a comunidade onde atuarem. Perfeito. Quem está lendo? Vocês criaram alguma lei municipal para isso? Isso é, se você chegar num banco hoje e falar, o japonês falou aí ontem à noite, que tem uns 2% do negócio, por favor, eu quero esse dinheiro, né? Eu estou com uma associação para isso, e vai chegar para o gerente do banco. Coitado do gerente do banco, não vai saber nem o que está falando, né? Dá um tempinho aí que eu vou dar uma estudada. Bom, de repente pode vir uma resposta bem lacônica, né? Olha, nós já fazemos isso. Já aplicamos esse dinheiro na favela da Rocinha, no Rio de Janeiro. Aplicamos isso na favela de Paraisópolis, lá em São Paulo. E nós? Não sei. Vocês não fizeram lei? Agora, se você tivesse feito a lei municipal sobre isso, eu poderia fazer o seguinte, se você não me comprovar isso, eu não vou ter conta no seu banco. Ou pelo menos o dinheiro que vou depositar no banco, eu quero que aplique aqui. Não poderia ter isso? Aí vai. Bom, significa isso que é o seguinte, algo em torno de 23% a 25% da economia circulante do município de vocês está indo por ralo todos os dias, porque vocês não têm a sociedade civil organizada, legalizada, para poder ter esse direito. Não tem. Cada um tem as suas associações, interessado nos seus umbigos, nas suas necessidades, e não pensa na coletividade da cidade. Cada um está pensando em sobreviver ao seu próprio negócio. E aí, esquece um negócio chamado comunidade. Existe uma cidade. Então, a ferramenta do terceiro setor foi criada nesse sentido. No sentido de preencher uma lacuna que o governo não consegue fazer, não é competência dela, também não é competência de uma empresa fazer isso. E a sociedade civil tem que estar organizada para ter esse pleito no processo. Isso é o princípio da democracia. Então, quando nós estamos discutindo o terceiro setor, a legalização dele ou não, eu falo que é mero detalhe. Infelizmente, mais de 90% das entidades do terceiro setor no Brasil estão ilegais. A maioria não obedece Código Civil de 2002, bem entendido, não obedece Código Tributário Nacional, não obedece à lei do marco legal do terceiro setor e está tudo legal, está tudo em dia, está nada. Balanço de associações e fundações. Existe uma norma especial de contabilidade que foi criada somente para que as associações possam utilizar e demonstrar suas obrigações. Criada uma norma de contabilidade para isso. Então, não tem software para isso. Está usando o software de uma empresa. É certeza que vai ter caca. Assim por diante, uma série de coisas que o governo criou para poder deixar para vocês fazerem um processo, vocês não estão usando. Exemplo, energia elétrica. Vocês sabiam que desde 98, quando foi privatizada a Companhia de Energia Elétrica, até 2016, vocês pagaram nas contas de energia
um acréscimo de 0,25% como eficiência energética e esse valor deveria ser devolvido para vocês? De 2017 para cá, isso passou a ser 0,5%? Paga, não sabe nem o que está pagando e não sabe pleitear isso. Quando houve a privatização das companhias, foi feito todo um trabalho de que um leilão muito grande e todo mundo, quem é mais antigo, tem cabelos brancos, lembra que houve manifestação em qualquer lugar, na conversa, na farmácia, no boteco, no serviço, se comentava sobre privatização, se era a favor ou contra, não sei o quê, era linguagem total, né? Bom, todos os jornais brasileiros, por 3 meses, foram obrigados a publicar todo domingo íntegra do edital de licitação disso. Todos estados brasileiros. Lá estava escrito isso. A pergunta que a gente faz para o pessoal era a seguinte: e vocês estavam achando ruim de quê? Que o percentual estava pouco, a mais? Como é que é o negócio? Porque esse valor foi descrito na documentação, na legislação, que era para devolver o dinheiro para vocês trocarem lâmpada, geladeira, um monte de coisa no processo. Como ninguém pede, o órgão regulamentador do governo federal exige que as companhias doem televisão, geladeira, um monte de coisa, que de vez em quando você ouve falar nisso, não tem? A companhia, a CEMIG, entregou tantas geladeiras para a comunidade e tal, não é isso? Porque até acha que está fazendo isso bonzinho? E o que ela está fazendo é em mixaria. Só que é o seguinte, vamos supor que aqui na vizinho, aqui tem uma farmácia da Dona Maria, e ela levantou as contas de luz, ela chegou à conclusão que tem 10 mil para receber. O cara da padaria fez o levantamento, chegou que tem 20 mil para receber. Cada um fez a conta e chega agora na CEMIG e fala assim: olha, o japonês falou aquele negócio aqui, eu vi, é verdade, eu quero esse dinheiro de volta. O que eles vão falar? Vai mandar o japonês para aquele lugar, né? Não tem como devolver para vocês. Por quê? A farmácia vai falar assim: eu tenho 10 mil para receber, ótimo, realmente a senhora tem direito. Apresenta um documento fiscal para poder pagar você. Você vai dar o quê? Nota fiscal de shampoo, aspirina? O que você vai fazer? Não tem como. A padaria está de 20 mil, vai dar o quê? Nota fiscal de pãezinho, bolo, café, o que vai dar? Não tem como fazer isso. Não tem como contabilizar. Agora, se vocês tivessem uma associação aqui para essa finalidade de eficiência energética, eu poderia pegar a procuração da farmácia, da padaria, do seu Zé, Mané, Pedro, Joaquim, tal, e chegar na CEMIG e falar assim: meu chapa, você está devendo R$1 milhão para a cidade de Uberaba, tá? Então, agora você me devolve esse dinheiro. Bem entendido. Quando a CEMIG pagar para essa associação, e a associação sendo de interesse público, esse dinheiro ele não pagou do bolso dele, descontou do imposto de renda, os 2% dela. Não está falando 2% para atender a comunidade local? Então poderia dar esse dinheiro e essa associação podia trocar a lâmpada, podia instalar placa fotovoltaica na sua casa, um monte de coisa no processo e tudo estaria bem. Cadê? Para vocês é outro mundo, né? Então, vai chorar de quê? Então, a ferramenta do terceiro setor começa a ter uma conotação um pouco diferente daquela entidade benemerente que vai fazer ajuda ao próximo, coisa parecida. Não, ele é uma ferramenta para desenvolvimento econômico e social. E para ela, se não tiver legalizado, não tem esse tipo de processo. O que está acontecendo com isso? Simples. O tema terceiro setor não é contemplado na grade curricular dos cursos de graduação de Direito, Administração, Economia, Contabilidade, Ciências Sociais, não faz parte dessa grade curricular. Então, o assunto se torna coisa de porra louca, né? E não se usa isso.
E o mundo inteiro usa isso. Só para ter uma ideia da participação do PIB, as organizações do terceiro setor no Brasil movimenta algo em torno de 4% do PIB nacional. Se você pegar outro país, por exemplo, Itália, 39% do PIB. Você pega a França, 42% do PIB. Estados Unidos, 35% do PIB. China, país comunista, 18% do PIB do terceiro setor. E o Brasil, 4%. O que está acontecendo? Bem? Essa é a questão. Então, temos a necessidade de preparar, capacitar, trabalhar em cima disso, fazer legislações para isso compatível com esse processo e ensinar gestores de organizações. Porque se não aprender como administrar essas organizações, não vão conseguir trabalhar. Muita gente, quando senta com as associações, a gente pergunta para o pessoal, qual é o problema de vocês? Todo mundo em coro, dinheiro. Ué? É o número que a gente tem ao contrário. Tem dinheiro sobrando, ninguém pega, está lá. Como é dinheiro? Não é dinheiro. É que cada um pensa em si só, quer montar uma associação para extorquir um empresário para pedir dinheiro para ele. E nunca pergunta para ele o seguinte, o que você está precisando que eu possa te ajudar? Exatamente o contrário. Então, a concepção do processo é extremamente ruim, porque tem uma visão totalmente distorcida. Então, o objetivo do trabalho aqui é começar a ter essa discussão, treinar os pessoal. Né? Se vocês entrarem no Instagram, tem um tema chamado Universidade do Terceiro Setor. Lá nós temos mais de 370 seminários e palestras gratuitamente lá dentro do site que vocês podem olhar. Nós temos cursos também para isso. As entidades que quiserem enviar seus estatutos para nós, pode mandar para nós por meio eletrônico. Nós fazemos análise da documentação, onde está com problema aquele documento, devolvemos esse documento e se o advogado responsável pelo estatuto nos autorizar, nós fazemos a adequação do texto e não cobramos nada para ninguém. Assim como quem quer montar uma associação, pode mandar para nós um nome, a relação de atividade que vocês queiram fazer e me dizer em que município que você vai se instalar. E também nós mandamos a documentação gratuitamente, não cobramos nada para isso. Todos os treinamentos, toda a orientação, também não cobramos nada. Nós simplesmente solicitamos que nos pague a nossa despesa para vir para cá, e só isso, não cobramos absolutamente nada. A entidade local pode cobrar porque ela tem custo para organizar, para fazer o trabalho. Né? Então, uma das coisas que a gente está pedindo aqui é que na Câmara Municipal tem a Escola do Legislativo, então é uma das ferramentas que a gente pode solicitar ajuda para poder mobilizar para isso. Tá? Assim como temos várias organizações, associações comerciais, sindicato, um monte de coisa, tem instalação, tem todo esse processo e pode ser utilizado para isso. E vocês não têm noção da perda de dinheiro que vocês estão tendo hoje. Vocês não têm noção. Tá? A coisa é assustadora. Só para ter uma ideia, é o seguinte, vocês estão hoje aqui num ponto nevrálgico, né, nesse triângulo mineiro, com uma zona de produção agrícola agropecuária, não é isso? Tá? Você sabia que toda a produção agrícola dá créditos ambientais? Qual produtor que está recebendo isso? Você plantou milho, soja, né, eucalipto, o que for, ela, ao crescer, está sequestrando carbono, só que eu tenho que fazer o balanço socioambiental da propriedade. Quanto que eu gastei de emissão de gases para poder mobilizar para a colheitadeira, para poder fazer o plantio, um monte de coisa, eu preciso fazer a conta e ver quanto que sobra anualmente e eu posso vender isso. Sabe que existe uma lei chamada Plano Nacional de Mudança Climática, que é o acordo que o Brasil assinou com Copenhague e definiu que de 2010
a 2020, as empresas brasileiras tinham que fazer uma comprovação de redução de emissão de gases e consumo de água e energia em 36,1%. Ninguém cumpriu. Então, foi feito no Acordo de Paris o complemento dessa lei, que até 2030, partindo do database 2010, tem que comprovar 40% de redução. Como que se faz isso? Com balanço socioambiental. A norma de contabilidade que entrou em vigor no dia 1º de janeiro de 2006. A história que contei para você da data. Deu bem? Então tem toda uma legislação mundial que está seguindo e parece que o brasileiro está num outro planeta, não está nem aí com isso. É impressionante. Quer ver uma coisa, por exemplo? Veículo, tá? Toda revenda de veículo, vendas de carro novos no processo, o governo obrigou que 2% do valor do carro vendido nas revendedoras autorizadas no processo tem que destinar para um fundo tecnológico para ajudar as indústrias de autopeça para se modernizarem no processo. A lei chama-se Rota 2030. Quem está usando isso? Vamos acordar, né, minha gente? O governo federal, em 2019, o Bolsonaro entrou no governo na mesma semana, dia 4 de janeiro, ele abaixou uma lei. Lei 13.800 de 2019. A Constituição do Fundo Patrimonial de Investimento de Interesse Público. Fala aí, grego, né? O governo está falando assim, pessoal, não fiquem na pendência dos bancos de carreira normal. Vocês na cidade podem formar uma associação de crédito e criar um fundo de investimento para vocês, para não ficar na dependência dos bancos. Ele falou assim, essa operação não tem imposto, não tem IOF, não tem ISSQN, não tem nenhum tipo de tributação e não precisa passar pelo CVM. Quanto desse fundo tem aqui? Nem sabiam, né? Vocês estão onde? Essa é a questão. Onde vocês estão? Entendeu, né? Agora mesmo eu estava brincando agora há pouco, né? E essa espetada eu dou em todo quanto é lugar, né? Vai me desculpar a casa. E é o seguinte, sabe aquele negócio ali, aquele cantinho ali? As bandeiras? Que eles chamam o quê? Pavilhão Nacional, não é isso? Tem quantas bandeiras ali? 3, né? Desde 2009, fala o seguinte, o pavilhão nacional tem que ser 4 bandeiras. A bandeira que está faltando, o que é? Mercosul. Cadê? Eu já fui convidado em órgãos do governo para poder fazer seminário, um monte de coisa. E como eu sou japonês, né, eu tenho que obedecer às leis do país onde eu estou. Tá? Eu recusei de fazer o seminário porque não tinha as 4 bandeiras. E era uma cerimônia oficial. Não era, que nem hoje, um seminário aberto processo. Então, simplesmente, perguntei para o pessoal, cadê a outra bandeira? Nem sabiam. Aí vai, procura, não tem. Falei, então, meu chapa, eu só volto aqui quando tiver a 4ª bandeira, porque sou estrangeiro, tem que obedecer à lei brasileira. Então, tchau e bênção, até mais. Tá? Eu fiz a mesma coisa no Tribunal de Justiça do Amazonas. Tá? Mesma coisa, fiz. Recusei de participar da reunião porque não tinha isso. Tribunal de Justiça. Tá? E aí vai. Então, se a gente não começar a cumprir certas etapas no processo, não é a gente ser chato. Não é mais do que ser chato. A questão é cidadania. Existem leis para serem cumpridas. E se nós não tomarmos essa postura, cada um de nós nesse processo, não adianta nada exigir, cobrar dos outros. Entendeu?
Tudo bem? Deu para ter uma noção? Vamos lá, perguntas, dúvidas, pode fazer à vontade. Alô, ok. Vamos lá, alguém tem pergunta, dúvidas? Nada? O que nós estamos pedindo aqui, né, que mobilizando através da escola opção, como o Afonso acabou de falar, né, nos contratos que nós fazemos normalmente para prestar serviço de assessoria, nós colocamos um item que a pessoa vai receber orientação nossa, mas que é obrigada a fazer 1 ou 2 seminários a cada ano, pode ser de uma forma direta ou indireta, né? De tal maneira que seja uma obrigação das pessoas, para não dizer que a coisa ficou o conhecimento só para eles, e sim que está colocando à disposição, tá? Pode perguntar. Bom, boa noite a todos, boa noite, Takamushi. Satisfação, parabéns pela fala. Comentei aqui até com o nosso companheiro aqui de luta, né, o Júnior, que de sexta para sábado eu fiquei das 2 horas da manhã até as 5 da manhã escutando várias palestras suas no YouTube, tanto assim de novidade e de conhecimento em relação ao terceiro setor. Teve pesadelo, então. Hã? Teve pesadelo. Não, muito pelo contrário. Eu acho que foi um momento onde que as ideias elas começam a aflorar no sentido em prol da coletividade. E aí hoje eu sou professor da universidade, a gente tem trabalhado um braço da própria instituição, que é a questão extensionista, relacionamento com a comunidade. Esta casa também tem nos recebido, né, com sempre de portas abertas. E nós começamos a trabalhar num estatuto relacionado ao fundo patrimonial. E aí, nesse sentido, que eu passo a direcionar esta pergunta. O fato dela nascer dentro de uma digamos assim, de uma associação, né, de colegas que acreditam nesse trabalho, como que nós poderíamos estar vinculando a questão das renúncias fiscais para incentivo a créditos à sociedade de toda essa conjuntura, ou seja, quais seriam os caminhos das pedras do município em relação para que essa associação possa fazer esse gerenciamento desse recurso? A instituição você já montou ou está em montagem? Inclusive eu estou com o estatuto na mão. Mas ele já registrou? Ainda não. A gente está a encaminhar, e aí como eu vi em vários áudios seus que você faz essa... Quantos artigos tem o estatuto? O último artigo? 55. Então está aí legal. E eu já vi que não tem aqui a parte do interesse público, né, perante a sua fala. Não precisa nem ler, com menos de 70 artigos é impossível de atender toda a legislação brasileira. Tá? Normalmente, se for de crédito, dá em torno de 120, 150 artigos. Se for na base de uma atividade simples, dá em torno de 60, 70 artigos. Isso criando parágrafos sobre item, um monte de coisa, tá? Então, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto é o seguinte, o problema da desgraça da legislação, que ele fala, só que não dá receita de bolo, entendeu? É que nem aquelas fotografias que você vê de bolo bonitinho, tudo enfeitado e tal, ele não falou como que era feito esse isopor, que sabor que tem, ninguém falou isso. Então é o seguinte, tem que ter uma equipe de trabalho que você tem que saber analisar a quem e como financiar. O dinheiro para financiar é fácil de arrumar, o problema não é isso. Vamos porque a pessoa veio pedir dinheiro para você. Vamos supor, no caso do banco, não está nem aí, tem garantia financeira que vai te dar bênção. No caso delas, a lei é bem clara, microcrédito orientado. Como que você vai orientar o cara? Deu bem? Então, se você não tiver uma equipe de pessoal que saiba analisar o processo de financiamento e precisa verificar se é aquele valor mesmo que precisava, ou de mais, né, ou de menos, e se você não souber orientá-lo no processo, eu vou dar dinheiro para a pessoa já nasce morta. Não vai pagar nunca. Deu bem?
Então, esse é o primeiro ponto. A equipe tem que ser criada para poder aprender a analisar isso. Tem um pedido. Não, então, vamos para assim, vai. Pegar um caso bem simples que aconteceu com a gente num processo de financiamento com carrinho de pipoca. Tá? Isso aconteceu em Londrina. Tá? Uma pessoa veio pedir dinheiro que estava com um projeto de um carrinho de pipoca, tal, bem caprichadinho, bonitinho, tal, e queria montar um carrinho, precisava de um dinheiro para isso. Tá bom, foi financiado, uma boa ideia, tal, dá para pagar as coisas, foi feito. Bom, 3 meses depois, ele bate na porta do banco querendo devolver o carrinho, porque não conseguia pagar as coisas, não conseguia nem se manter. Né? E aí, quando me chamaram, eu falei assim, mãe, como vocês financiaram? Ah, nós pegamos aqui o plano de viabilidade, orçamento, tal, e aí financiamos. Porra, não é orientado, porra. Primeira pergunta que nós fizemos para ele, aonde você vende? Ah, na praça, assim, que horário? Ah, eu vou de manhã cedo. Ninguém come pipoca de manhã, porra. Não adianta você querer, não. Na praça não é lugar para consumir pipoca. Quem consome pipoca? Normalmente são crianças, não é isso? É o que gosta mais, o que chama atenção, não é isso? Então você tem que montar no horário que a criança está saindo da escola. Então se você montar a proximidade dela, vai querer comer. Deu bem? Está com fome, um monte de coisa, tal, saiu na hora do almoço, deu bem? Então, assim como se for à tarde, mesma coisa, deu bem? Fora esse horário, você vai ficar parado? Não. Você pode pegar um horário com isso para ver onde tem o movimento das pessoas. Está na fila do INSS, está na fila do banco, está lá as pessoas, então vá lá e dá um cheirinho gostoso, não dá? E aprenda a vender. Bom, essa pessoa aprendeu a fazer esse planejamento. Tá. Em 6 meses, ele pagou o carrinho, já estava fazendo 4 carrinhos. Para pegar 4 coleguinhas dele Natal. 2 anos depois, esse cara estava com 40 carrinhos. Foi orientado. Deu bem? Se você não tiver esse senso de você poder ajudá-lo, orientá-lo no processo, mais que pareça ser uma coisa interessante e bom, assim, na ponta do lápis, vai chegar na hora H para pagar. Entendeu? Então, o problema não é captar dinheiro, e sim como você vai liberar, e não só liberar, como é que você vai acompanhar mês a mês se aquele financiamento está sendo bem aplicado ou mal aplicado, e você precisa, às vezes, corrigir no meio do caminho. Tudo bem? No banco, não. É valor, encheu aqui, assinou, está aqui depositado na conta, e a primeira renda duplicada vai ser tal dia, né? Deu bem? Na entidade, não. Entendeu? Esse é o ponto mais difícil. Tá? Então, tem que criar um grupo de pessoas que seja economista, que saiba fazer pelo menos uma tabela progressiva, um price, um monte de coisa e tal, ao mesmo tempo saiba analisar e para ver qual a rentabilidade e qual o risco que tem naquilo lá. Tudo bem? Então, esse é o ponto mais difícil, é arrumar esse pessoal. Tem que treinar, não tem outro jeito. Tá? Se precisar, está à disposição. Você já não registrou ainda? Tá. Mas se quiser mandar depois e-mail eletrônico para a gente prepara o modelo para você, a gente passa para vocês. Não tem nenhum custo. Tá? Depois eu te dou o cartão para você ver. Vamos lá. Professor Takashi, muito obrigado pela presença. E aproveitando que nós estamos na Casa Legislativa, a pergunta é para o senhor e também para a equipe que aqui está. Eu me sinto prestigiado de estar participando aí do primeiro processo junto ao Colégio de Opção, né? E a pergunta fica, quando é que os vereadores, ou qual dos vereadores vai ser o autor da legislação que cria o Conselho Municipal das Políticas, né? Vocês já te contaram quando é que eles vão criar, porque em Uberaba ainda não tem, né? Não, esse não depende do Legislativo. A Constituição do Conselho de Políticas Públicas é responsabilidade do Executivo. Então, basta ele fazer o decreto e acabou. Então, já existe já a lei dos conselhos e tal. Então, o município não precisa fazer essa lei, tem que fazer outras leis, tá? A lei de responsabilidade social, né? A lei de uma série de atividades
pode ser feito, mas não há necessidade de fazer a lei do Conselho de Políticas Públicas, tá? Posso contribuir, seu Takashi? Nós já vamos fazer, coincidentemente na UFTM hoje, conversamos sobre esse assunto, da necessidade de ter um Conselho Municipal de Política Pública que faça transversalidade entre todos os conselhos municipais que existem aqui. E aí o seu Takashi vem e puxa a nossa orelha, puxa a orelha do município de Uberaba nesse sentido, mas a gente não pode fazer aqui pela Câmara, como ele explicou. O que a gente pode fazer, e aqui pelos vereadores que estão organizando esse evento, eu, a Rochelle, o Caio e o Cabo, e com a presença da Alessandra e os outros vereadores que estiverem representados aqui quiserem assinar, nós vamos fazer um requerimento para que a prefeita faça isso o mais rápido possível. E ela tem que responder a gente em 30 dias se vai fazer ou não e como fará isso. Então, esse compromisso já está feito aqui pela gente. Obrigado, viu? Está cobrado. O que depois nós estávamos falando aqui antes de começar, a gente pode depois elencar que tipo de leis que o município tem que fazer, muitas vezes não tem conhecimento. Então, a lei de imagem, isso é, como você quer caracterizar a sua cidade, né? A lei de paisagismo, tá? Que tipo de variedade, que toda a cidade, quando você forma a cidade, no brasão da cidade, na Constituição, tem alguma espécie nativa da fauna ou flora brasileira da região como símbolo da cidade. Então, ela tem que ser a base da legislação para isso, né? Uma vez, por exemplo, eu estava na cidade aqui de Minas, aqui, no norte de Minas, chamado Joanésia, né? A cidade de Joanésia é o nome de uma árvore, né? Aí cheguei para o prefeito e falei, não vi nenhuma árvore de Joanésia aqui, onde que tem isso? Ele nem sabia que a cidade dele tinha o nome de Joanésia em relação a uma árvore. Aí uma pessoa chega e fala, na fazenda dos Ciclanos que sobrou um. Bom, não pode ser desse jeito, né? Aqui em São Paulo, por exemplo, eu fui fazer um seminário na Câmara Municipal de Jabuticabal, né? E um pouco antes tinha andado a cidade, só tinha uma única praça que tinha 5 pés de jabuticaba. Pô, o que aconteceu com a cidade? Tem o nome Jabuticabal e nem isso está representando, tá vendo? Então, são leis que têm que ser criadas, né? Quem vai, por exemplo, para Blumenau, por exemplo, chega lá, tem um bairro, vilas inteiras assim, com característica chaimel alemão, não é isso? Lá tem uma legislação que, se você fizer aquele modelo, né, ela tem desconto no IPTU. Entende? Então, com isso, a cidade se motiva de se caracterizar isso. Tá bem? Assim como a cidade de Gramado, por exemplo, quando você passa na cidade de Gramado, entra na cidade de Gramado, tem uma série de plantas que é hortênsia, né? Tudo quando você vai em qualquer lugar no canto tem hortênsia, né? Segundo, terceiro dia você está com o saco cheio de ver aquele hortênsia, né? Mas o primeiro dia que você saiu da cidade e quando você ver uma vaso de hortênsia em qualquer lugar, você vai lembrar da cidade de Gramado, né? Lei de imagem, tá bem? Então o município precisa preparar essas legislações. A Lei Municipal de Responsabilidade Socioambiental, como que faz isso, tá bem? Eu estava falando a outra coisa, a lei das OS ou CIP, né? Como é que certifica as organizações, como é que acompanha, como é que se mensura isso, processo, tá? Então existe uma série de leis que precisa ser feito e aí nós estamos colocando à disposição da Câmara para poder fazer esse debate, tá? Por outro lado, nós estamos pedindo também que forme dentro da OAB local a Comissão de Direito do Terceiro Setor dentro da OAB, assim como no Conselho de Contabilidade também faça a mesma coisa no processo. E que haja uma interação entre eles para conhecer as normas e as legislações, tá? Bom, mais alguma pergunta, alguma coisa? Seu Takashi, eu queria que o senhor pudesse mencionar um fato só para todos entenderem um pouco da importância do entendimento, né, dessa dinâmica do terceiro setor, que é aquele exemplo que o senhor deu da discussão das tarifas de ônibus, e depois que o senhor pudesse rapidamente explanar sobre a diferença entre associação e fundação, que a gente vem conversando sobre o quanto a associação vem se mostrando uma instituição mais prática no sentido da organização do terceiro setor, do que a fundação e o porquê. Vamos lá. Começando pelo fim, vamos lá. As fundações, né, no Brasil, o pessoal acha que a associação é coisa de pobre, chubrega, né?
Aí muita gente fala assim, não, eu não sou associação, eu sou um instituto. É bela porcaria, associação, mesma coisa. O instituto só é nome de fantasia, né? Então, existe fundação, associação, igreja, partidos políticos, sindicatos. Essas organizações são chamadas de terceiro setor, que antigamente era chamado de sem fins lucrativos. O Código Civil alterou isso para sem fins econômicos. Então, por favor, não se usa mais o termo sem fins lucrativos. Tá? O que é o papel da fundação? O que é o papel da associação? A fundação foi feita no mundo inteiro para preservar um bem, um patrimônio. Não é para prestar serviço. O objetivo é, se alguém quer manter sua empresa, né, sua organização, monta-se a fundação e o patrimônio fica nela, de tal maneira que, com isso, se a pessoa falecer, ninguém pode destruir aquilo e a curadoria das fundações, a promotoria pública vai ver lá sobre esse patrimônio no processo. Então, a fundação é para essa finalidade, não é para prestar serviço. Tá? Um exemplo desse bem interessante no Brasil é o caso, por exemplo, da Fundação Bradesco. Tá? Quando o Amador Aguiar montou a Fundação Bradesco, muita gente não sabia o que era aquilo. Muitos banqueiros ficavam gozando que ele fez isso para não pagar salário de educação, para usar renúncia fiscal, incentivo, não sei o quê, e gozava a cara dele. E eles falavam o seguinte, eles não sabem o que eu deixei escrito. Dito e feito, no dia que faleceu, quando foram abrir o testamento dele, os bens particulares dele, né, que é a casa na praia, a fazenda, um monte de coisa, foi dividido com os herdeiros. Mas ele, pessoa física, era dono de 28% das ações do conglomerado chamado Bradesco, de todas as empresas do Bradesco. E essas ações ficaram sob guarda da Fundação Bradesco. E com isso é um banco que nunca vai falir. Pode ter conta tranquilo, que não vai ter golpe para fechar banco nem nada. Porque tem a curadoria, a promotoria pública, que todo ano 28% do resultado do banco fica guardado lá dentro. Então, essa é a segurança do processo. Tem um cara, um americano meio babaca que veio para o Brasil, não sei se vocês conhecem, chamado Bill Gates, pobretão, sabe? Ele chega no Brasil uma vez, conhece a Amador Aguiar, porque ele comprou o sistema Windows no banco, um monte de coisa, e quando conversa com ele, leva um susto. Quem lê o livro do Bill Gates, você vai achar num pedaço do livro mencionando o susto que ele levou ao vir para o Brasil para fechar o contrato com o maior banco privado, Bradesco, no processo, e quando ele conversa com o Amador Aguiar, ele contou toda a história do processo da Fundação Bradesco no processo. E o Bill Gates fez em vida o que o Amador Aguiar fez. Ele cita no livro. Ele ficou envergonhado de ver aquela situação dele, com o homem mais rico, né, do mundo, naquele processo, e ele monta a Fundação Bill Gates. Ele chama toda a imprensa no mundo inteiro e fala o quê? Olha, a minha família vai ter que contemplar com míseros 20% da fortuna, o resto vai para a Fundação Bill Gates. Naquela noite, vocês não têm noção do que aconteceu. Quando declarou isso, todos os hackers do mundo inteiro que estavam contra o sistema Windows, que o desgraçado tem que botar lá o programa, senão não roda as coisas, não sei o quê, estava aquela briga desgraçada no negócio, no mundo inteiro, tem que ferrar o desgraçado, o cara está ficando milionário, tem que parar com isso, não sei o quê. De repente, quando ele declara isso, todos os hackers do mundo inteiro fazem uma conferência online naquela noite e saiu o código de ética dos hackers. Mudou a história da cibernética. Vocês não têm noção, né? Não vamos mais atacar o sistema Windows, já que está fazendo com que o resultado do lucro dele está fazendo com que ajude a comunidade, a humanidade no processo. Vai destinar em pesquisa um monte de coisa. Então, nós somos bandidos cibernéticos, mas não podemos dar tiro no nosso pé. E saiu o código de ética dos hackers. Você não tem noção que é isso. Tudo bem? Isso é a força de uma organização do terceiro setor, tá? Quanto à questão do ônibus que eu estava falando, é o seguinte, eu estava em Manaus, eu estava voltando para São Paulo, eu recebi um convite para parar em Brasília,
que estava tendo uma reunião com vários congressistas e com a empresa de ônibus, sindicato dos ônibus, um monte de coisa, porque estava tendo um problema sério em relação à tarifa, um monte de coisa, e me pediram se podia ir para a reunião. Né? Como bastava só mudar a passagem, poderia descer em Manaus para depois vir para São Paulo, eu falei, tá bom, eu vou aí e tal. Aí quando cheguei no salão, já estava já cheio de gente, um monte de coisa, né? Fiquei no cantinho lá, escondidinho, sentado, quietinho. Daí a pouco um dos senadores que me viu falou, o Takahashi chegou aqui, manda subir aqui no palco, não sei o que tal. Bom, fui. E aí, um fala aqui, outro fala de lá, tal. Quando passaram a palavra para mim, eu perguntei para eles o seguinte, acabei chegando agora atrasado, um monte de coisa, mas qual que é o tema da reunião aqui? Perguntei. Nós estamos discutindo tributo sobre tarifa de transporte coletivo. Esse é o assunto. E eu gostaria de ouvir de você o que tem sobre isso. Aí eu falei, bom, vocês leram a Constituição? Perguntei. Aí tinha um senador do meu lado, não, eu faço parte da comissão, não sei o que lá, do Senado, não sei o que lá, começou a falar. Aí um amigo dele, outro senador, cutucou assim, fica quieto, deixa o japonês falar, porra. Você já falou, porra. Aí eu falei, bom, deixa eu perguntar outra vez. Vocês estão discutindo a questão tributária sobre tarifa e transporte coletivo, é isso? Vocês leram a Constituição? Por quê? Aí todo mundo já estava querendo ver no celular o que é o negócio. Vocês fizeram uma emenda constitucional em 2015 e vocês colocaram a palavra transporte como direito social de um cidadão brasileiro. E fizeram uma lei federal dizendo que é interesse público. Então, no momento que você publicou isso no jornal, na imprensa, a partir daquele dia em diante, todo transporte coletivo tem direito à imunidade tributária. Então, vocês estão querendo criar uma lei para aumentar? O que é o negócio? Não estou entendendo esse negócio. Se esse é o tema da reunião, não sei por que eu parei aqui, porra. Perdendo tempo. Tchau. Bora. Aí virou um alvoroço na reunião. Né? Pô, não leram a Constituição? O que estão falando? Bem entendido. A legislação complementar foi feita o quê? 2015, né? A Lei 13.204 de 2015, você falou o quê? Qualquer tipo de mobilidade, qualquer tipo, se é táxi, se é Uber, se é caminhão, se é embarcação, se é avião, o que não interessa. Transporte. Está pagando imposto por quê? Literalmente por babaquice. Não é nada. Né? Isso acontece direto. Vocês não estão falando de uma leizinha, não. Emenda constitucional. Se tiveram tanto trabalho e não leram para que é o negócio, pô, não sei para que é isso. Para mim não tem o que fazer aqui. Falei. Entendeu bem? Assim como tem um problema seríssimo, por exemplo, recentemente com a questão das placas fotovoltaicas. A placa fotovoltaica, como era tudo importado, ainda é importado, um monte de coisa custa caro, um monte de coisa, o que o governo fez? Por necessidade energética, um monte de coisa, o governo criou uma legislação isentando a taxa de importação de todo o material para fazer placa fotovoltaica. Isentou 70% do imposto. Bom, aí a importadora é uma empresa limitada, ela compra sem a tributação, quando ela entrega para o lojista ou aplicador, paga imposto, e o cara que é aplicador vende para o consumidor, paga imposto. Porra! Por que fizeram lei só para favorecer o cartel de importadores de placa? Não. Porque energia elétrica alternativa, placa fotovoltaica, eólica, um monte de coisa, é questão ambiental, poderia montar uma associação para fazer isso e poderia estar importando sem nenhuma taxação e poderia estar vendendo sem taxação. Por que não fazem isso? Não dá para entender. Entende? Então são coisas assustadoras que acontecem. Alimento, vai. O Brasil é um dos poucos países no mundo que paga imposto sobre alimento. Sabia disso? Isso também foi incluído na Constituição em 2010.
Até então não havia incluído como direito social do cidadão brasileiro alimento. O alimento foi feita uma emenda constitucional para isso. Tanto é que você está vendo a questão que ficou agora em ênfase, a importação de matéria-prima do adubo, que nós não temos produto nesse processo. O Brasil pode importar todo o processo de adubo e não paga imposto sobre isso, importação. Só que o fabricante do adubo é uma empresa limitada. Então ele importa sem ter tributação e quando ela passa para o distribuidor pagar imposto, o distribuidor, por sua vez, manda para a loja, o varejista paga imposto e o varejista manda para o produtor pagar imposto. Que isso? Agora, se eu tenho uma associação de produtores, eu posso importar diretamente esse trabalho, esse produto sem pagar imposto. Eu não quero matar a fábrica de beneficiar o adubo, não. Eu posso entregar para ela, me prestar serviço de preparar um produto, um monte de coisa, me devolve para mim, só vai pagar ISS, QN sobre esse produto, 2% só, e a associação vende para o produtor sem imposto. Sabe quanto que dá a diferença? 72%. Eu não entendo o que está acontecendo. Isso é a falta de entendimento da ferramenta do terceiro setor. Hoje nós pagamos caro no alimento por causa disso. E vem um outro caso, por exemplo, famigerado. O governo federal fez uma legislação dizendo o seguinte, que pode vender remédio fracionado. Tem uma lei especial para isso. Em vez de comprar em caixa, um monte de coisa. Por quê? A embalagem, numa caixa de remédio que você compra, 70% do valor é embalagem. Então o governo fez a pachorra de fazer uma lei que pode vender fracionado, a granel, por não precisar fazer essa embalagem. Quem que vende isso? Ninguém. O governo fez essa lei. Querendo ajudar, e vocês não lêem, não aplicam. Então, o mundo inteiro não tem esse tipo de volume de farmácia que temos aqui no Brasil. Não tem isso lá fora. Lá fora, o remédio é manipulado. Vocês sabem o que isso significa isso? Tem noção? Só para ter uma ideia, assim, qualquer remédio para colocar no mercado, tem que fazer todo um exame do remédio. E um deles chama bioequivalência. Para ver que você, pessoa saudável, toma uma série de doses de remédio, tira sangue toda hora, para ver se tem as reações, como é que é o negócio. Isso chama-se teste de bioequivalência. Então, seleciona as pessoas mais saudáveis. Tá? Então, um sujeito que mendiga, um monte de coisa, não pode pegar esse cara que está tudo debilitado. Então, tem que pegar gente saudável. Normalmente é escolhido no exército. Soldado, reco. Passou um tempo, você escolhido, vem cá, vai lá para o hospital, tira sangue, não sei o quê. Faz bioequivalência na pessoa. Em função disso, que vê se aquele remédio funciona ou não. Só que se nós estamos com peso menor, né, mais velho, um monte de coisa, a reação é diferente do remédio em nós. Você pega uma pessoa saudável, ele tem um comportamento. Para nós vamos ter outra reação, não é isso? Nós tomamos o mesmo remédio do cara. Então, para não acontecer isso, em outros países não existe farmácia assim. Quando ele sai do hospital, já sai com formulação, manipulação, já recebe o pronto remédio para a pessoa tomar. Não precisa ficar comprando tantas caixas, cartelas, não sei o que. Não tem nada disso. Sabiam disso? O Brasil fez a lei para isso, pô. Entendeu? Tudo bem? Chega por hoje, né? Bom, só agradecer a vocês. Ver o que a gente precisar apoiar vocês, está à disposição. E vamos lá, vamos trabalhar, tá bom? Rogério, só um minutinho, por favor. Eu, em nome do Rotary Uberaba Santa Rosa, que é o primeiro Rotary rural do mundo, para mim ser um professor. Eu sou de cabelos brancos, igual você. Eu gostaria de primeiro cumprimentar ao Júnior. A mãe dele, quando estava esperando por ele, ela era professora do Colégio Oswaldo Cruz.
E a minha filha hoje, na época, estava com 4 anos. Então, eu tenho a Márcia grávida e uma foto que posso mandar para você. Para mim, você é um professor, e a minha experiência, eu fui supervisora do Colégio Tiradentes, da Polícia Militar. Tem 30 anos que eu aposentei na Prefeitura de Uberaba. E o meu questionamento, professor, é o seguinte. Nós assinamos um termo de cooperação técnica com o Ministério da Cidadania, e o que eu percebi, o que nós inclusive tivemos em Brasília agora, a maioria das reclamações, não reclamações, são posicionamentos de Brasília em termos de receber, como se diz assim, não seria o dinheiro, né? Mas a falta de conhecimento que as instituições do terceiro setor têm para receber esse dinheiro. Só para ser assim simples. As instituições não sabem, por exemplo, você receber do município, você tem que ter 1 ano de CNPJ. Do Estado, 2 anos. Da União, 3 anos. Então, isso assim, é o mínimo que eu te falo. E eu já moro aqui, eu sou de Belo Horizonte, mas eu já moro há 45 anos aqui, sou cidadão uberabense. Então, eu coordenei as penas alternativas do Fórum e da Justiça Federal. Então, eu fico muito triste com as instituições, como você abordou, dos documentos exigidos pelo terceiro setor, que as instituições não têm. Elas entregam todos os documentos no fórum. Eu tive problema com a promotoria, me cobrou que eu fiscalizasse todas as instituições para receber do Ministério Público os bens que eram roubados e que eram apreendidos, que eram destinados para eu passar para as instituições. Então, eu te cumprimento. O Rotary Santa Rosa, nós vamos fazer, nós já temos nossa mestra ali, entende tudo aqui em Uberaba de terceiro setor. Eu a roubei de outro Rotary e trouxe para nós, porque nós queremos fazer a diferença. Então, tenho certeza que nós vamos te procurar. E eu quero cumprimentar o Júnior de novo, que ele achou um caminho que todas as escolas de Uberaba fizessem isso, eu acho que estaria mais certo. Muito obrigada. Obrigado, senhor. Bom, pessoal, acho que a gente sai daqui hoje com muita carga de conhecimento. Eu mesmo fiz várias anotações ali no caderninho, conversei com o Celso Neto e com certeza nós vamos dar muitos passos aqui na Câmara, viu, Stakashi? O senhor pode ter certeza que o senhor mexeu aqui com a gente e fez com que a gente pudesse aqui refletir sobre várias questões. Então, quero aqui agradecer primeiramente o senhor pela aula que o senhor deu, inclusive por toda a contextualização histórica, foi de fato uma aula. E quero agradecer a presença de todos, agradecer aqui todas as equipes dos vereadores, vereador Celso Neto, vereador Cabo Diego Fabiano. E, Júnior, te parabenizar, porque você, de fato, aqui hoje foi protagonista, você, de fato, aqui hoje foi revolucionário. Eu acho que você trouxe aqui para Uberaba algo, né, Bel? Você que está há tantos anos lidando com isso, cuida do jurídico das sedes, algo que a gente precisa, de fato, mexer mais na estrutura, porque a gente que anda a cidade fica muito triste quando a gente chega em algumas instituições que fazem trabalhos belíssimos aqui na cidade e estão sem condição nenhuma, né, documental, de poder ter seu trabalho amplificado. Então, é isso que a gente precisa fazer. E aqui eu acho que a gente tem sociedade civil, a gente tem poder público, nós temos aqui pessoas que são, de fato, responsáveis por fazer essa transformação. Então, o senhor veio aqui hoje, mexeu de fato na estrutura, plantou semente, e eu quero que o senhor volte aqui um dia para ver esses frutos germinarem e essa árvore estar aqui cheia de frutos, frondosa e dando muitos frutos, inclusive aqui para a nossa cidade. Então, uma boa noite a todos, a gente agradece a presença de todos e queria, por fim, agradecer toda a equipe aqui da Câmara Municipal de Uberaba, que são aqui responsáveis por a gente estar aqui nessa noite, agradecer a nossa equipe de Libras, toda a equipe aqui da TV Câmara e que a gente possa ter muitos mais momentos como esse aqui. Boa noite, obrigada.